Boa tarde, professores, estágio probatório. É um prazer receber vocês aqui para o nosso sexto encontro já formativo. É o nosso segundo encontro dessa segunda temática nossa. Lembrando que nós estamos trabalhando a temática 2, que é a referência docente 5, que trata da avaliação interna. Então, hoje nós vamos fazer o nosso encontro formativo relacionado ao planejamento. Então, hoje, vocês irão mexer bastante com o PDP de vocês, então nós vamos trabalhar um pouco da fundamentação teórica, em sequência, nós vamos trabalhar, então, com o nosso planejamento, onde vocês vão poder deixar tudo pronto, certinho, em dia. O meu objetivo hoje também é que a gente saia daqui com uma previsão do horário, da data, né, e do horário que a gente vai marcar o nosso diálogo formativo, a implementação de vocês, para que a gente possa dar prosseguimento ao nosso trabalho. Só um pouquinho, pessoal, só conferir uma coisa aqui. Então, continuando, pessoal, falando aqui com a minha filha, ver se ela está usando a internet, se não trava para mim, né? Porque para mim aqui está aparecendo só o vídeo do Gabriel, o do Gustavo e da Manuela está travado para mim. Eu não sei se é um problema do dispositivo de vocês ou se é o meu que está travando aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Não está travando para vocês aí? A voz está funcionando normal, mas o vídeo, a Manuela também não aparece para mim aqui, não. Não está aparecendo para você também? Deixa eu ver aqui na minha internet. Só a Manuela, vocês dois parecem. Né? Não está aparecendo eu. Então deve ser a minha internet que parece. deve estar travando, pessoal. Eu estou aparecendo. Então, beleza. A Manuele falou para mim que ela estava trocando de dispositivo, ia trocar agora, para mim está aparecendo normal aqui. O Gustavo, o Gabriel, o Marcos, acho que deve estar funcionando, ligando o computador dele, que está acabando acabou de entrar, e a Manuele falou para mim que ia trocar de dispositivo. Então, beleza. Vamos continuar, né? Boa tarde, professor Marcos, seja bem-vindo. Boa tarde. Então, pessoal, como eu ia comentando com vocês, né? Então, hoje é o planejamento, tá? Então, relembrando, né, os nossos combinados de sempre, participação com câmera aberta, por isso que eu conferi ali, né? Vocês falaram que vocês estão com a câmera aberta, mas a internet deve estar travando um pouquinho. Foco no tema, participação ativa nas atividades e gestão no tempo de fala. Tá? Sempre que for possível falar de uma maneira objetiva, para que a gente não tome tanto tempo. Hoje mesmo, professores, vocês vão ver que o tema que a gente vai debater um pouquinho antes, ele é bem complexo, ele é bem detalhado, então ele gera bastante debate, tá? Então vocês vão ver que é bem interessante, tá? Mas vamos dar uma dosada, eu mesmo tenho que dosar, porque às vezes a gente acaba tomando um pouco do tempo do planejamento. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Jonas, sejam bem-vindos. Professores, como eu estava falando para os demais colegas, né, então hoje é o nosso segundo encontro dessa temática nova, que é a temática 5, né, referência 5, que está trabalhando sobre avaliação interna. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho o conteúdo sobre essa temática e vamos trabalhar com o planejamento. Então, o objetivo de hoje, professores, se não sair 100%, sair uns 80% pelo menos o PDP de vocês. Deixar só alguns ajustes finais para a gente finalizar depois, tá? Então, só retomando para vocês aqui, ó, o nosso encontro, ele está organizado de 1h20 a 1h40, né, professor? Eu já falei para vocês isso outras vezes, onde a gente vai tentar sempre trabalhar os 1h20 ali, para não tomar tanto tempo de vocês, mas se for necessário, a gente fica até 1h40, tá? Então, objetivos do nosso encontro, nós vamos trabalhar ali em 12 minutos, em cerca de 12 minutos, o acolhimento, depois nós vamos para trabalhar, né, a temática, a parte teórica da referência docente, a fundamentação. Depois nós vamos para o planejamento, 50 minutos, 40, 50 minutos que vocês vão trabalhar ali, pessoal, com o PDP de vocês. E, no final, né, vamos encaminhar nossos conteúdos. Ô, Gabriel, acho que está aberto o teu microfone. Vou fechar para mim, por favor. Tá, então, continuando, né, professores? Então, esse é o planejamento de nós para hoje, tá? Então, o objetivo hoje é aprofundar os conhecimentos, a parte teórica, né, da referência docente 5 e planejar já a implementação. Então, nós vamos direto aqui, professores, para um vídeo bem interessante sobre inclusão, tá? Deixa eu só colocar aqui no YouTube, mudar a minha aba aqui de apresentação. Eu gostaria que todos prestassem bastante atenção, que depois gostaria dos comentários de vocês, tá? Deixa eu só travar aqui. Demora um pouquinho até o computador ele sair de uma aba e para outra. Reforça, acho que um pouco a memória, né, o processador do computador aqui,
Meu computador está começando a travar, não sei, talvez vou ter que fazer alguma coisa aqui para reiniciar ele, fazer alguma coisa depois, porque ele está travando. Geralmente ele não trava. Ó, o Gustavo está entrando novamente aqui. Beleza, está aparecendo minha tela, né? Vocês estão todos vendo aí, pessoal, o vídeo? Tá? Então vou dar um play aqui. Já aceitei quem estava chegando depois, então vamos lá. E aí, professores, o que acharam do vídeo? Gostaram? Hoje eu vou usar o de surpresa, vou pedir para uma pessoa comentar aí. Vou pedir para o nosso colega Marcos, nosso colega aí, comentar. O que achou, Marcos, do vídeo? O vídeo traz ali algumas questões sobre padronização, talvez, né? E você atende de uma maneira padrão, às vezes acaba não atendendo a todos, né? Já aconteceu com vocês, já que eu estou conversando com você diretamente, assim que você tem que adaptar isso, Marcos, já passou por alguma dificuldade com algum aluno que tinha algum transtorno de aprendizagem? Acontece bastante, né? Acho que todo ano toda turma nova que a gente pega ali, assim, é um desafio entender qual que é o andamento de cada um ali, como cada um aprende, e sempre, né, na diversidade ali acaba tendo, né?
a gente acaba tendo que tratar de maneiras diferentes, muitas vezes ali assim, né, adaptar, muitas vezes a forma de abordar, a forma de cobrar, né, a forma de avaliar. Então, eu preciso estar sempre se adequando. Eu acho que é contínuo assim, esse processo, na educação, pelo menos. Muito bem, Marcos. Concordo com você. E você, Luiz, o que você pensa desse vídeo? Já aconteceu com você alguma vez? Tem que adaptar assim? Tem que tratar de uma maneira diferente os alunos? Ter um outro olhar? Acho que o professor explicou muito bem, né? Acho que a nossa situação como professor, né, dentro da educação, é sempre estar adaptando, né? Sempre a gente tem que olhar para a turma de acordo com a sua diversidade e adaptar com a maneira que eles aprendem, né? Muito bem, professores. Excelentes contribuições. Ô, Jonas, pode falar. Sei que você não perguntou, professor, mas me lembrou também aquela outra tirinha, né, que é assim, alguém passando uma tarefa. É muito fácil, vocês têm que subir na árvore. Aí tem um macaco, tem um peixe, tem né, um elefante. Então, a tarefa é simples, mas nem todos estão adaptados a ela, né? Jonas, a tua colocação foi perfeita, porque nós vamos trabalhar daqui a pouco a equidade. Então, você já jogou a bola para frente, uma coisa nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, que é isso mesmo, Jonas, tá? E os três falaram no mesmo sentido, uma coisa muito interessante. Professores, eu acho que é assim, sabe? Vocês estão me vendo bem, pessoal, que travou o vídeo de vocês aqui para mim? Vocês estão me vendo bem? Tá tranquilo? Só um pouquinho, pessoal. A minha menina, a mais velha, tá detestada, desde que ela tá mexendo no computador. Cada vez que ela entra em vídeo, trava para vocês aqui. Eu tenho que ficar cuidando dela, senão eu não consigo fazer o encontro direito, que eu não consigo ver vocês aqui, tá? Daí... Então, pessoal, o que eu ia comentando com vocês? Então, assim, nós, professores, somos mestres nessa arte de adaptar, professores. Porque, veja bem, aquilo que o Marcos falou no começo. Você chega numa turma, né? Você está chegando numa escola nova, cara, às vezes você já trabalha há muitos anos no colégio. Mas quando você chega num outro ambiente, você tem que se adaptar, às vezes, àquele ambiente, né? Tem um monte de gente que fala assim, ó, não sei se já trabalharam com alunos da área rural, que é mais fácil trabalhar com alunos da área rural. Aqui em Guarapuava tem uma grande área rural, né, pessoal? E aí a gente trabalha com os alunos e realmente se percebe a diferença. Sabe aquele negócio do conceito de lugar que nós já debatemos alguns anos atrás, algum tempo atrás, né? Que a criação, assim, o respeito, né, a forma de falar, você percebe essa diferença. E assim como você percebe a diferença na forma com que eles agem, você percebe a diferença que tem alguns alunos que naturalmente têm o raciocínio mais rápido, são mais inteligentes, vamos dizer assim, e outros, na média, alguns outros têm um pouco mais de dificuldade. Mas e quando você encontra algum aluno com algum transtorno de aprendizagem, pessoal? Seja, né, um déficit intelectual, seja uma hiperatividade, ou um transtorno do espectro autista, né, pessoal? Como a gente vai lidar? Dislexia, disgrafia, é a adaptação que a gente tem que fazer. É o que o vídeo propõe, né? Então, até hoje, pessoal, que interessante, é hoje que eu ia trabalhar esse conteúdo com vocês, eu acordo um pouco mais cedo na segunda-feira para dar uma relembrada nesse conteúdo, que é feito um repasse para nós, mas, sabe, professores, aparecem muitas dúvidas. Eu vejo assim, eu leio muito com calma aqui esses slides para eu poder entender, mas tem alguns professores que às vezes não leem tanto e chegam na hora e fazem muita pergunta. E reunião que era demorar 1 hora e pouco, demora mais. Mas eu penso assim que eu funciono melhor lendo, visualizando eu por mim mesmo, sabe? E aí hoje de manhã eu acordo mais cedo para estudar, para poder trabalhar com vocês. E hoje de manhã, 5 e pouco da manhã, um aluno com essa dificuldade, um aluno DI lá do colégio onde eu trabalho, mandou mensagem para mim: professor, como que eu fui no trabalho? Quero saber minha nota, porque eu tô precisando de 13 para chegar no 60, tô com 47, quando vai corrigir? Várias vezes, né? Só que esse aluno, pessoal, é um aluno adulto já, ele já tem 20 e poucos anos, só que ele é aquele aluno com um nível de aprendizagem, né, bem atrasado. Então a gente adapta. O que eu costumo fazer para esses alunos diferenciados? Acredito que vocês devem fazer também. Alguma atividade falada, né? De repente, algum trabalho com desenho, né? Uma coisa assim que inclua ele. Então, são as adaptações que a gente vai fazendo ao longo do caminho, né, professores? Nós somos mestres na arte de adaptar. Nos adaptamos a turmas maiores, nos adaptamos a turmas menores, a turmas que falam bastante, a turmas que falam menos, sabe, diferentes formas a gente se adapta. E com isso a gente também trabalha com alunos com níveis diferenciados de aprendizagem.
inclusive, né, professores, os superdotados. Se adaptar a um aluno superdotado que tem um ritmo mais acelerado, mais avançado, também é uma adaptação. Lembra aquele quiz que eu passei para vocês esse tempo atrás, dos países do mundo? Eu não sei se vocês chegaram a jogar aquele joguinho, é bem desafiador, né? E, assim, eu não sei, de repente vocês ganharam de mim, mas eu joguei algumas vezes, meu recorde foi 144. E a minha esposa dava aula para uma aluna superdotada, aqui do melhor colégio de Guarapuava, aqui do colégio público. E a minha esposa apresentou esse quiz, a minha esposa também é professora de geografia, e apresentou esse quiz para a menina nas primeiras vezes já conseguia 90. Dali uns tempos a menina estava com 160, 170. Não é só a questão de você digitar rápido, né? Porque ali o tempo limite é 12 minutos. A questão de você ter a memória é praticamente no fluxo, vai fluxo por fluxo. Eu gostava de pegar por estratégia de trabalhar por continentes, né? Aí é mais fácil de lembrar. Mas é um exemplo para vocês. Uma aluna ali superdotada em 2 toques, né? Rapidamente ganhou de mim. Eu que joguei várias vezes ali me esforçando, tentando lembrar. Ela, um superdotado, um cérebro evoluído em relação ao nosso, né? Mais capacitado que o nosso, em alguns aspectos, ela conseguiu. A mesma coisa, tem aluno ali que tem uma DI, né? Deficiência intelectual, talvez não consiga digitar, né, ainda não está se alfabetizando. Então, são as adaptações, tá, professores? Então, é esse debate que a gente traz, né? Então, só para relembrar, né, professores, que hoje nós vamos falar um pouquinho da avaliação. Avaliação enquanto diagnóstico, professores, ela nos mostra o reflexo do nosso trabalho. Eu penso assim, o professor não pode ter medo da avaliação. Ela é um retrato do teu trabalho. Você está continuamente, e olha que eu posso falar com propriedade, porque eu assisti a aula de todos aqui, um pouco da prática de todos, daqui uns dias eu vou assistir novamente, que vocês tenham uma boa didática, vocês tenham um bom domínio de conteúdo. A avaliação é esse diagnóstico. Você está conseguindo atingir teu público? O resultado é uma avaliação boa. Como é bom quando a gente faz a avaliação e todos os alunos vão bem, né, pessoal? Tipo, o pior aluno ali assenta 60% da prova. Né? O pior, ou aquele que foi pior na prova, né? Não tem nenhum pior, mas vamos dizer se é a menor nota, né? Foi 60%, 70%. Isso é um resultado excelente do teu trabalho. Mas é claro que o professor não deve facilitar, né? Então aqui tem uma outra reflexão. Olha só, professores, aqui, ó. Vamos pensar em um estudante do 9º ano com dificuldades em estabelecer relação causa-consequência e para ajudá-lo, o professor decide eliminar os conteúdos mais complexos, reduzindo a matéria ao básico. Essa decisão é uma adaptação curricular adequada? O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que tirar a parte difícil é uma coisa boa? Que se deve pensar? O que vocês podem me dizer a esse respeito? Quem poderia colaborar? Gabriel, fala aí, que eu vi que você está animado para falar. Tá fechado o microfone, Gabriel. Eu acho que muito relativo, assim, vai depender muito de uma avaliação, mas, da avaliação de como que tá a turma. Mas eu acho que no geral não. No geral, a adaptação tem que criar uma forma mais, como eu posso dizer, inteligível, tornar aquele assunto que seja mais complexo, algo mais próximo da realidade, ou que ele consiga criar assimilações para compreender aquilo. Mas se for um caso de um conteúdo que realmente o aluno tem muita dificuldade, coisa e tal, acho que até pode ser o caso da gente tirar, coisa e tal, mas eu acho que a adaptação não está nisso, a adaptação está no você tornar mais fácil o aprendizado, assim, num modo geral, acho que seria esse o primeiro passo, tornar mais uma assimilação, tornar mais fácil. Se for uma coisa que realmente não encontrar um caminho, talvez possa até ser o caso de tirar aquilo, deixar só como algo comentado, como algo, né, assim, que foi passado ali com uma noção, mas talvez seja o caso de tirar, mas a primeiro momento não. Eu vou comentar a questão, concordo com você em alguns pontos, Gabriel. Eu penso assim que a tua fala foi no sentido de que às vezes você pega uma turma com rendimento maior, outro rendimento menor, né? E às vezes tem muitos alunos com dificuldade, talvez você trabalhar no geral, talvez não abordar um ponto mais difícil, né? Mas a reflexão que ele está falando assim, ó,
causa e efeito, né? Você saber que o que você fez vai ter uma consequência, né? Igual, por exemplo, a pessoa comete um crime. Só que o professor tira a parte mais difícil para que ele não entenda. Então, essa que é a provocação que ele está fazendo, né? Como que seria esse caso? Eu sempre penso, né, pessoal, aquele livro do Lemov que eu compartilhei com vocês esses dias atrás, eu compartilhei a metade dele, né? Depois eu tenho que compartilhar a outra metade para vocês. Uma técnica que eu gostei muito, que ele comentou lá, eu não sei se vocês chegaram a ler, é a técnica certo é certo. Eu achei muito interessante isso aqui. O professor não aceitar respostas pela metade e não aceitar respostas meio certo, tá? O certo tem que ser certo. Ele me dá o contexto correto, né? Então, explicar exatamente. Então, professor, pergunta assim, fala lá para um aluno, João, o que é meridiano? Ah, meridiano é medida em graus a partir daquela linha do meio. Mas qual que é a linha do meio, João? Ah, é meridiano. Mas como que é o nome mesmo? Alguém se lembra? Ah, o Greenwich. Ah, beleza. E aí, o que vocês podem me falar mais sobre isso? Ah, daí o outro fala, divide em leste e oeste. Aí o professor pede assim, mas quantos graus, pessoal? Vocês se lembram quantos graus? Aí eu falo, 180, professor. Isso mesmo, 180 leste, 180 oeste, fechando 360. Isso é o professor instigando para chegar no entendimento mais qualificado da informação, uma informação mais qualificada. Mas eu entendo você, Gabriel, no sentido do que você falou, que às vezes você analisando o público, de acordo com o que eles conseguem chegar, você vai ter uma cobrança adequada àquele rendimento, né? Porque tem colégios, assim, aí nós vamos para o conceito de lugar, né, pessoal? Nós vamos falar da geografia. Porque você chega em alguns colégios onde ele meio que elitiza. Por exemplo, aqui em Guarapuava, nós temos um colégio bem no centro que ele seleciona, ele é muito visado, sabe? Então, muitos alunos acabam indo para lá, então ele acaba pegando os melhores alunos. E aí, quando você trabalha nesse colégio, você consegue cobrar mais, porque ali, basicamente, é os melhores que estão indo ali, tá? É o pessoal mais do centro e também eles conseguem trazer alguns alunos de fora, mas basicamente seleciona os melhores alunos. Em contrapartida, tem alguns colégios mais área periférica, onde a classe é mais baixa, onde a renda é menor, e às vezes são alunos de famílias desestruturadas, né, professores? Alunos ali que sofreram, às vezes, com falta de alimento e tal, e você percebe que o rendimento é um pouco menor. Então, você trabalhar, se o professor tem aula nesses dois colégios, ele vai perceber uma dificuldade bem grande, né? A diferença é bem grande. Por isso que o professor se adapta ao público, não deixando de trabalhar conceitos, mas se adaptando de uma maneira que esse aluno entenda, né, professores? Então, é isso que propõe para nós essa reflexão. E ali, ele vem dessa palavra adaptar. Eu sempre gosto, professores, sabe, na medida do possível, quando me lembro, de procurar a origem da palavra, que significa, né? Então, muitas palavras nossas, do idioma nosso português, elas vêm do latim, que é a nossa língua mãe, né? E adaptar vem de você ajustar. Então, quando você faz uma atividade para um aluno que tem deficiência intelectual ou autismo, que ele tem uma dificuldade, que ele não consegue, por exemplo, escrever, você adapta ela para ele fazer para você via oral, ou de repente um desenho ilustrativo, que é uma coisa que ele consegue entender, mas ele não consegue traduzir escrevendo, é quando você está adaptando, quando você está ajustando, está dando a possibilidade desse aluno, pelo meio dele, que ele consegue mostrar o que ele sabe, tá? Então, por que a gente está falando muito disso hoje, tá? Daqui a pouco vai ter mais um slide falando disso. Porque na prática que vocês vão fazer, que é a avaliação, acredito, não me lembro se fiquei claro que eu falei isso para vocês, vocês vão fazer uma avaliação ou uma recuperação, só que tem que constar a tua adaptação para os alunos que têm dificuldade, entendeu, professores? Então, isso que nós vamos trabalhar hoje, é por isso que nós estamos nessa fundamentação teórica. Deixa eu voltar aqui nesse caminho, né, rapidinho, senão eu vou deixar de falar uma coisa importante. Então, aqui vocês estão vendo essa escadinha, professores, que é o nível do conhecimento que o aluno vai subindo. Lembra que nós trabalhamos taxonomia de Bloom semana retrasada? Então, aqui, ó, pensa num aluno que tenha deficiência intelectual, mas ele está na escola, né, porque ele recebeu um laudo que ele pode participar da escola. Lembrando que tem uma normativa que estabelece que até um certo nível o aluno consegue trabalhar na escola convencional e a partir de um certo nível ele tem que ir para uma escola adaptada, as famosas APAE, tá? E aí, né, professores, o professor avalia a habilidade, tá? Então, o que ele consegue e o que ele não consegue fazer, tá? E aí, ele integra o currículo, ele vai trabalhar aquele conteúdo, só que de uma maneira com que esse aluno consiga se integrar, tá? E aí, ele vai abordar as necessidades, vai abordar os temas principais, né, professores? Garantir equidade, garantir que esse aluno tenha igualdade de condições em relação ao outro, promover autonomia, então tentar desenvolver que ele faça sozinho, estabelecer metas realistas
e desafio equilibrado, desafiar adequadamente. Então, falando para vocês, nós não somos magos mágicos, nós não somos superpoderosos, mas o que nós podemos fazer? Tentar fazer com que esse aluno se sinta incluído na medida do possível. Como eu falei para vocês, ó, ele entregou para você uma explicaçãozinha pequena, mas você sabe que ele, com o esforço dele, ele demorou um tempão para fazer aquilo lá, é o máximo dele? Para mim, né, não sei o que vocês pensam, esse deve merecer uma nota bem alta, se você viu que o esforço dele, o máximo dele está ali. Porque às vezes o aluno com conhecimento convencional, ele faz aquilo ali em 1 minuto, e aquele aluno com uma dificuldade, às vezes ele tem que, olha, espremer o cérebro para conseguir tirar aquilo. Tá, vocês entenderam nesse sentido do que ele está dando o seu máximo, e às vezes o outro, o máximo é muito maior, por isso que às vezes o trabalho ruim de um outro aluno convencional seria o trabalho melhor que um aluno com dificuldade pode chegar. Tá? E aí nós chegamos àquele ponto que o Jonas comentou, eu já tinha visto essa ilustraçãozinha que você falou, Jonas, é bem interessante mesmo, para uma pessoa, né, o Usain Bolt lá correr, hoje em dia, depois de aposentado, para ele correr 100 metros em 14 segundos, ele corre tranquilo, nem sei quantos quilos ele deve estar pesando, mas deve estar pesando em 100 hoje em dia, mas com aquela altura dele, 100 quilos é de boa, e ele corre 100 metros, 14 segundos de boa. Vá onde nós correr 100 metros, 14 segundos. Talvez o Jonas, que parece ser mais atlético, e consiga, o Jonas, que parece ser mais alto. Mas para os outros vai ser difícil correr 100 metros. Já tiveram essa experiência, pessoal? Já jogaram no GESP lá, o Gustavo comentou que jogava futebol, você correr 100 metros, 14 segundos é uma marca ali, você tem que estar bom. Né? Então, é de acordo com o que você sabe. Outra adaptação que eu gosto muito, pessoal, de fazer adaptações do esporte para a nossa prática. Às vezes isso interliga e o aluno consegue entender. Eu gosto muito de lutas. Quando eu era novo, eu lutava, participei bastante de esportes, e eu acompanho muito eventos de luta. Não sei se vocês conhecem o UFC, que é o maior evento de lutas hoje em dia, né? Então ele é bem antigo, surgiu na década de 90. O que eles fizeram para ter uma equidade na luta do UFC? Vocês acompanham? Categorias de peso. Então, de repente, um lutador tem 1,90 m, mas está lutando na categoria de 70 quilos. E ele vai lutar com um outro lutador de 1,70 m, na categoria de 70 quilos. Esse lutador de 1,90 m, ele vai ter uma facilidade muito grande na envergadura, porque ele vai ter braços compridos, perna comprida. Em contrapartida, o menor, provavelmente, vai ter mais concentração de massa. Então, o menor, às vezes, ele derruba o grande e ganha na finalização. E o grande tem que manter a distância. Então, é por isso que a luta ela é interessante, né? Então, que ela dá equidade na medida do peso. Sem contar que esse de 1,70 m, ele pode ser muito forte, né, para 1,70 m. E o outro é magro, pesar 70 quilos com 1,90 m, né, às vezes ele baixa uns 10 quilos ali para poder lutar. Então ele dá equidade. Então por isso que a luta se torna justa, né, porque eles têm igualdade de condições, os dois treinaram, os dois são atletas, a diferença do corpo, mas existe peso parecido na hora da luta, né. Então é questão da equidade. E é isso que está trazendo esse slide para a gente aqui, ó. Olha que interessante, né? Então, nós temos 4 conceitos: diversidade, igualdade, equidade e inclusão. Tá? Então, a diversidade é que todos nós somos diferentes. Mesmo aqui entre professores de geografia, cada um tem sua caminhada, cada um tem sua experiência, né? Então, nós somos diferentes. A igualdade é da igualdade de condições. Mas como o Jonas comentou ali, você vai dar igualdade de condições, todo mundo precisa subir numa árvore. Se uma pessoa tem uma deficiência e não tem um braço, para ele vai ser mais difícil subir na árvore, né? Aí todos nós temos que levantar 100 quilos, mas de repente se um treina constantemente ali, para ele levantar 100 quilos não vai ser difícil. Agora, se o outro pesa 50 quilos e vai levantar 100 quilos, se torna uma tarefa difícil. Equidade é dar igualdade de direitos e condições, né? Então, como eu comentei com vocês, na luta lá, eles têm uma certa equidade, tá? Porque eles têm que pesar igual. Por isso que é feito a pesagem um dia anterior, e aí aquele que recupera peso mais rápido vai ter uma certa vantagem, né? Vou dizer, o cara que luta com 70 quilos, está com 85 no dia da luta, recuperou 15 quilos, e o outro está com 77, 78. Aqueles 8 quilos de diferença vão fazer diferença, mas na hora da pesagem eles têm que pesar igual. Aquele que desidratou mais, ele vai estar com o corpo mais debilitado, porque ele desidratou mais. O outro pesa menos, mas vai ter recuperado mais, porque a proporção do peso dele é menor. Tá? Então, professores, é questão de equidade. Eu acredito que o esporte, assim como está mostrando na imagem aqui, ele traz para a gente bastante subsídios para a gente chegar no aluno, né? E até eu ia comentar com vocês, professores, uma estratégia que eu gosto bastante de utilizar, às vezes quando o aluno tem dificuldade para aprender, é aquela técnica do storytelling. Já ouviram falar, pessoal? Dá um bom aí para quem já ouviu falar. Storytelling, pessoal, é uma linguagem, Gustavo, lá do inglês, que é contar uma história.
quando você vai contar um conteúdo através de história. Não sei se vocês são religiosos, né? Então, na Igreja Católica, Jesus sempre contava por parábolas, não é verdade? Ele sempre contava as coisas da Bíblia por parábolas, porque daí, meio que, lembra aquele diálogo lá? Tá entendendo o que é que eu desenhei? Entendeu? Meio que Jesus contava uma historinha e ficava mais fácil de entender. Então, storytelling é você, às vezes você está explicando um conteúdo e você puxa um assunto do dia a dia, conta uma história e aquilo se torna mais interessante para o aluno, tá? Porque a nossa dificuldade, às vezes, é engajar, né? Então, para você engajar, às vezes, tem que achar um outro meio. Então, essa storytelling é você contar uma história para engajar no conteúdo. Tá? Então, são formas, instrumentos que a gente vai tentando desenvolver para poder engajar com nossos estudantes. Então, professores, dada essa primeira explicação, vocês viram que hoje foi muito focado na adaptação curricular, né? Você trabalhar com um aluno que tenha dificuldade. Então, dada essa explicação, essa fundamentação teórica, agora eu vou pedir para que vocês acessem o PDP de vocês, tá? E vocês terão aí, professores, mais ou menos 45 minutos. Nesses 45 minutos, eu vou entrar no PDP de cada um de vocês, ver se tem alguma coisinha ali para ajustar, e depois eu vou conversar com vocês um pouquinho, a mesma coisa que nós fizemos na primeira temática, da possibilidade de implementação, o dia da implementação que vocês pretendem e a data de do nosso diálogo formativo. Oi, Manoel, pode falar. Professor, lembra que antes do feriado eu comentei até com o professor se eu poderia implementar assim que voltasse no dia 23, e aí você ficou de ver a questão do ECA digital? Como Pode que falar. a gente deve proceder nessa situação? Ah, sim. Nós já recebemos uma explicação sobre. Então, pessoal, além de eu fazer aqui, trabalhar, né, com vocês o estágio probatório, eu também faço o Formadores em Ação. Eu percebi ali que tem uma interpretação diferente nesses dois programas, tá? O Formadores em Ação, eles falaram que não pode aparecer nada do aluno. No estágio probatório, eles falaram que, como nós estamos trabalhando aqui e colocando vídeos em playlist não listada, ou seja, não está público, apenas a pessoa com o link que vai conseguir ver o vídeo pode gravar o aluno, tá? Isso é uma interpretação do estágio probatório que foi repassado para nós formadores e pelos tutores. Então, se der qualquer problema, vocês podem falar para o aluno, olha, o estágio probatório não vai ser divulgado, vai ser assim, então não tem problema com a ECA digital. Mas caso vocês tiverem alguma dificuldade referente a pais ou direção, alguma coisa, converse comigo que eu vou falar lá com a minha tutora para ela pedir um material por escrito de do estágio probatório para passar para vocês, tá bom? Que daí a gente se apoia nesse sentido. A princípio, o estágio probatório autorizou que grave, mas não pode divulgar em nenhuma rede social, tá? E limitem-se apenas ao vídeo, não fiquem na hora que vocês for colocar as imagens lá da publicação, na socialização, evitem colocar foto deles, tá? Do rosto deles, tá? Então, mais a parte do vídeo que não fica tão próximo e tal, pode ser. Então, nós vamos proceder sim. Caso venha alguma coisa diferente, nós não fazemos mais, mas a princípio eles deram essa justificativa. Então, professores, aproveitem esse tempo, podem ir mexendo com o PDP de vocês, tá? E eu vou organizar meu material aqui para a gente poder trabalhar ali sobre o nosso diálogo, quando que a gente consegue fazer. Uma outra notícia muito boa para vocês, que vocês vão gostar disso. Nós vamos ter esse encontro hoje, dia 27 de abril, e nós vamos ter o nosso próximo encontro só no dia 18 de maio, professores. Então, nós vamos ter 2 semanas. Isso, Gabriel, agora por temática vai ser 5 encontros. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha me confundido? Eu realmente tinha me confundido. O ano passado era 4 encontros, né? Agora é 5. É 5 semanas. Agora vai ter 3 encontros normal, mas são 5 semanas. Primeiro, diagnóstico. Segundo, planejamento. 2 semanas de implementação. E a 5ª semana seria o encontro de socialização. Então, vocês terão 1 semana a mais. Mas eu gostaria, na medida do possível, que vocês implementassem o quanto antes para nós fazer o diálogo, já preparam ali já a apresentação, e aí pode ser que vocês tenham um pouquinho de tempo aí livre, se vocês já fizerem tudo, tá bom? Então, eu vou deixar vocês ir mexendo aqui, eu vou organizar meus materiais, eu já vou conversando com vocês na ordem alfabética, para a gente marcar ali os nossos diálogos, tá bom?
Então, o primeiro aqui da minha lista, pessoal. Ah, apesar que o Gabriel saiu. Gabriel, você está me ouvindo aí? Só fechou a câmera ou saiu? Gabriel, você é o primeiro da minha lista aqui, Gabriel, na sequência alfabética. Você tem uma ideia de quando que você pretende implementar e para a gente poder marcar uma data para o diálogo formativo? Gabriel, você me ouviu? Oi, ouvi sim, é que eu estava com outra tela aberta aqui do PDP, eu não estava conseguindo te achar. Eu pensei em fazer já amanhã, ou Amanhã então, no máximo, isso, amanhã ou no máximo na semana que vem, mas eu já estava pensando em fazer amanhã porque eu já estou fazendo a recuperação, e aí eu também já estou fazendo com essa parte da adaptação e coisa e tal. Eu fiz com o primeiro ano hoje, amanhã eu vou ter outro, então eu já tenho uma ideia de como vai funcionar a aula, e eu estou pensando em construir a partir disso que eu já comecei hoje, assim. Gabriel, como você você pretende implementar amanhã, que dia que Isso. ficaria bom para você para a gente fazer o diálogo formativo? Deixa eu ver, essa semana... na quarta ou quinta-feira, estaria bom. Se desse na quinta-feira, vamos colocar na quinta. Deixa eu ver aqui, Gabriel, porque hoje de manhã já tem alguns professores que marcaram. Viu? Se você quiser, se não ficar ruim para você, eu posso ver com outros também, pode ser na segunda-feira que vem. Isso que eu ia falar, na próxima, já que não vai ter na próxima segunda. Próxima segunda. Pode ser 13h20, 1h20 da tarde, pode ser? Pode, nesse horário aqui de aula, tudo normal. Pode ser. A próxima segunda, 1h20. Então, beleza. Então, só ficou marcado aqui, Gabriel, na semana que vem, dia 4/5, depois vou marcar na agenda, vai aparecer para você um e-mail, tá? Vai chegar lá para você. Então, dia 4/5, 13h20 da tarde. Então, beleza, Gabriel. Obrigado. Nada. Na sequência aqui, é o Gustavo. O Gustavo saiu? Deve ter caído a conexão dele. Então, vamos passar para o próximo da sequência aqui. A hora que o Gustavo voltar, a gente conversa. Jonas, você é o próximo da chamada aqui. Por falar em chamada, pessoal, nós já temos RCO, tá? Já estamos lançando todas as presenças de vocês do RCO lá, só para vocês saberem. Jonas, o que fica bom? Já tem uma data de implementação para você? Professor, sei que era obrigação minha saber, mas você pode repetir? A semana que vem é a semana da implementação, né? Isso, Jonas. Então, assim, ó, nós vamos... A implementação de vocês pode ser desde essa semana já, tipo, a partir de hoje, vamos dizer que você tenha 3 horas da tarde, você queira fazer, já está pronto, ou amanhã. Você tem essa semana ainda, Sim. e a semana que vem, e até o dia 8 de maio, que vai ser sexta-feira. Daqui a próxima sexta-feira, fora sexta-feira que vem, na outra ainda sexta-feira. Então, nós só... Na verdade, até mais, Jonas, eu tô confundindo aqui, nós podemos ir até o dia 15, até 15 de maio. Mas, eu gostaria... Quanto antes melhor, né? Que vocês fizessem até o dia 8, para que a gente tenha um tempo hábil ali, no máximo até dia 14, para fazer, sabe, que na sexta-feira é o dia que eu trabalho o dia inteiro na escola, e eu não consigo fazer os diálogos. Então, por isso que, para mim, o quanto antes fica melhor, mas veja para você uma data que fique bom para você. Então, eu vou tentar implementar nessa quinta, e daí o nosso encontro pode ser aí a gente não tem encontro, né? Na semana que vem não tem encontro formativo, depois poderia fazer o diálogo, se quiser fazer no mesmo horário, pode ser. Nesse horário do nosso encontro, então. Quer fazer então? Então, beleza. Então, vou marcar no dia 4/5 também, né? Semana que vem. E pode ser às 13h50, Jonas? 13h50, tá bom. Isso. Então, beleza, que daí eu consigo terminar o diálogo com o Gabriel e daí já marco com você. Então, fechou, tá marcado. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer problema que tiver ali que vocês não possam, me avisem antes para eu poder desmarcar, porque às vezes eu posso trocar com outro professor cursista, tá? Então, beleza. Na sequência aqui é o professor Luiz. E aí, professor Luiz, já tem uma ideia de que dia que você pretende implementar, para a gente poder marcar ali? Professor, ainda não sei, porque eu quero usar o laboratório de informática, e aqui é bem disputado, então vou ter que ver um dia que dê certinho com a turma. Mas eu acredito que essa semana, no máximo no começo da semana que vem, eu já consigo. Então tá bom, Luiz. Qualquer coisa, você me avise, tá? Só para eu te perguntar, na terça-feira, como que é para você? É um dia mais tranquilo ou é mais difícil de aula, assim, que você conseguir encaixar?
Terça-feira eu tenho 1 hora de atividade só, acho que é a quarta aula. Na quarta-feira, no período da tarde, assim, até as 3 da tarde, você teria algum horário disponível? Quarta pode ser final da tarde, ali umas 5 horas? Ah, que daí eu não consigo, que eu tenho aula também, que esse dia eu vou na quinta. Não precisa ser essa semana, pode ser para a semana que vem, sabe? Mas eu tô falando já Uhum. caso, dando opções. Pior que a quinta, eu acho que eu tenho também 1 hora de atividade só na quarta aula. Ah, pode ser de manhã também, para mim, se você tiver disponibilidade. Por mim, não tem problema. Quinta de manhã eu tenho, daí a disponibilidade. O ideal é ter no dia que você tenha vínculo, sabe, com o estágio probatório, mas dada essa dificuldade, às vezes a gente consegue. Que horário que você tem disponível ali na quinta-feira, Luiz? Quinta-feira pode ser mais pro meio da manhã, não tem problema. Umas 9. Eu na quinta-feira tenho esse horário. Se for umas 10h20, eu consigo. Você teria disponibilidade desse horário? Pode ser, pode ser. Então, Luiz, eu vou deixar pré-agendado, tá, cara, para o dia. Quinta-feira, dia 7. Ah, só deixa eu ver aqui se não tem outro professor que marcou, porque eu acho que eu tinha marcado. Então, dia 7, 11, 10h20, acho que eu consigo. 10h20 eu consigo. Só pedir para vocês, então vai ficar marcado aqui, Luiz, dia 7, Beleza. lá na agenda, às 10h20 da manhã. Fechou. Então, beleza, Luiz, obrigado. Beleza, então, professor Marcos. E aí, professor Marcos, já pensou Olá. numa implementação? Eu acho que até terça da próxima semana, por aí. Terça. Talvez na Viu, quarta Marcos? já esteja ok. Então, vamos fazer o seguinte, Marcos, já que você vai deixar para terça semana que vem. Então, o teu caso poderia ser na segunda-feira, dia 11. O que você acha? Ele poderia ser no nosso horário de encontro. Pode ser 13h20 Beleza. também? Fechou. 1h20 da tarde? Pode ser sim. Então, beleza, Marcos. Então, vou marcar aqui dia 11/5/2026, às 13h20. Então, beleza, Marcos. Obrigado. Professora Manuele. E você, prof, já pensou numa data? E quando fica bom para você? Então, professor, casaria agora na próxima sexta, mas como é feriado, né? Então, ficará para dia 6, terça-feira da semana que vem. Terça-feira. Vou aplicar minha aula. e E aí, o diálogo... pode ser na segunda-feira também? Na outra segunda-feira, dia 11? Então, pode sim. Uhum. Nós fazemos também a mesma coisa então, que eu fiz com os outros professores, dia 11 de maio, então pode ser 1h50 também, da tarde, 13h50? Pode sim, aham. Então, vou marcar aqui, Manoel. Beleza, obrigado. Então, ficou só faltando o professor Gustavo, que ele deu uma saidinha, não sei se aconteceu algum problema, a gente tem que marcar. Então, beleza, professores, vão aproveitando aí, trabalhar com o PDP de vocês. Eu já vou, daqui a pouquinho, colocando na agenda, mas eu vou colocar por turma, para que eu não me confunda. Qualquer dúvida, vocês falem comigo aqui, tá? Que eu estou disponível. Vou fechar aqui o meu microfone, vocês fiquem à vontade. Só acho que alguém está com o microfone aberto.
Ô, professor Gustavo, beleza? A minha internet aqui deu uma bugada. Eu imaginei, professor. Viu, eu estava conversando com os outros professores, você caiu ali da internet. Você viu que a gente estava marcando a data da possível implementação de vocês e também uma data para o nosso diálogo formativo, professor Gustavo. Faltou só ver com você, porque a hora que caiu a tua internet, eu ia falar com você. Você tem uma ideia mais ou menos aí de quando você pretende implementar, para a gente poder marcar o nosso diálogo formativo? Não pode ser na semana que vem ali. Pode ser. A tua implementação ou diálogo? Gustavo, travou ali a hora que você falou a implementação semana que vem? Ou o diálogo? Ah, o diálogo na terça-feira, terça-feira que vem. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Para mim, fica melhor na terça, se você conseguir mesmo, cara, porque eu tô com as 3 turmas. Deixa eu só ver aqui se não tem ninguém que marcou na quarta, daí eu consigo. Deixa eu só ver aqui. Na quarta-feira vai ser dia. Semana que vem vai ser. Na quarta-feira vai ser dia 6. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, dia 6. Gustavo, que horas que fica bom para você na quarta-feira, dia 6, para o nosso diálogo formativo? Gustavo, está me ouvindo? Ou caiu a tua internet? Ah, 1 hora da tarde, não sei. Eu vi qual horário que mais. Não, na quarta-feira, né? Na quarta é. Pode ser, então, Gustavo. Vi o horário de aula aqui agora. Isso, na quarta-feira. Ah, você tem sala de aula na quarta? Tô. Aham. Não, tô Ó, ouvindo, na tô ouvindo. terça-feira vai ser dia 5. Não está ouvindo, Gustavo? Você está me ouvindo? Pode ser na Pode responder quarta, pelo chat, ou se quiser mandar para mim no WhatsApp 11 ali, eu marco para horas. você, tá bom? É. Quarta, 11 da manhã, deixa eu dar uma olhadinha aqui. De manhã, acho que eu já tinha marcado com alguns. Quarta-feira vai ser dia 6, 11 da manhã. Deixa eu ver aqui. Ah, Gustavo, pior que eu não consigo, porque nesse horário nós temos reunião de repasse na quarta-feira. Eu quase marquei com você, Não, eu tô que é quando escutando. eles passam para nós. Escutando. Na terça-feira, na terça-feira, você vai implementar nessa semana ou semana que vem? Nessa semana ou na semana que vem que você consegue implementar, Gustavo? Tá. Eu não estou conseguindo te ouvir. Mande para mim no WhatsApp ali, Gustavo. Eu te mando ali para você ver se você uma possibilidade. Daí eu já marco aqui. Deixa eu achar aqui você no grupo. Ou às 10, pode ser também. Na, na quarta eu não consigo porque pega praticamente a manhã inteira nosso repasse, sabe? Deixa eu ver se eu acho você aqui no WhatsApp. Na semana, na semana que vem. Gustavo, na segunda Tá. que vem, então, você quer? Deixa eu ver aqui. Na segunda que vem, dia 4. Pode ser, então, 2h20, Gustavo? 2h20 na segunda-feira que vem?
Na terça-feira, eu tenho o dia inteiro livre. Na terça-feira da semana que vem. Eu consigo fazer o diálogo a hora que for melhor para você ali, a não ser que eles marquem alguma coisa para mim. Gustavo, na segunda que vem, então, se quer? Deixa eu ver aqui. Na segunda que vem, dia 4. Pode ser, então, 2h20, Gustavo? 2h20 na segunda-feira que vem? Entrei pelo celular, dá para ouvir? Agora tô te ouvindo, Gustavo. Qualquer coisa, responda no chat ali. Eu te mandei uma pergunta ali no chat, se pode ser aquele horário, eu já marco aqui. Ah, beleza então, Gustavo. Pode ser, ó, eu vou implementar na segunda. Consegue na terça-feira? Ah, terça, deixa eu olhar aqui. Você vê se, acho que eu consigo, sim. Terça, dia 5. Só tô olhando minha planilha, que senão eu me perco tudo. Pode ser na terça, Gustavo. Que horário? 1 da tarde? 1 e pouquinho da tarde, então? 1h10, Tinha que 1h20? ser tipo 11 horas. Não, 11 horas 11 você não da manhã. consegue? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que eu consigo. Só um pouquinho. Consigo, Ou na Gustavo. quinta-feira. Na Consigo esse quinta-feira. horário. Consegue? Consigo. Na terça-feira, 11 da manhã, então, pode ser? Pode ser. Dia 5/5, 11 da manhã. Então, beleza. Eu já vou colocar na minha agenda, que eu não coloquei, não deu tempo de eu colocar todos na agenda, sabe? Por isso que eu tô com essa dificuldade, senão eu já olhava ali na minha agenda. Então, eu tô aqui com um documento do Word que eu fiz aqui para me organizar. Então, beleza. Então, fechou, Gustavo. Então, vai ser no dia 5/5, terça-feira, 11 da manhã. Daí depois eu vou anotar na agenda, vai chegar um e-mail para cada um de vocês, professores, igual da vez passada. Daí não tem risco de esquecer, tá bom? Só eu sugiro a vocês, caso vocês não façam, vocês deixar o e-mail de vocês, @escola, no celular de vocês ali gravado, porque quando tem esses eventos, ele avisa um pouquinho antes, tá? Mas vai um e-mail lá para vocês. Sugiro vocês, quando vocês verem o e-mail, vocês marcar sim lá no e-mail, porque daí ele já marca na tua agenda, ele te dá um aviso. Então, beleza, professores, vou dar uma olhada no RCO, no PDP de vocês agora, tá?
Professores, dê uma conferida ali no item 1, tem alguns de vocês que não colocaram a justificativa, tá? Da avaliação ali no item 1, ele pede uma reflexão ali sobre a avaliação. Se possível, deem uma conferida, que eu vi que tem alguns que não preencheram essa reflexão ali, tá?
Professores, vamos voltando aqui novamente a atenção para o nosso encontro. Peço que vocês e quem está com a câmera desligada voltem. Na verdade, né, pessoal, nem pode, eu nem tinha percebido que eu estava conferindo os negócios, é bom não deixar desligada a câmera, tá, pessoal? Porque isso está atrelado ao BI de vocês. Chega para nós um relatório aqui, de cada um de vocês, o tempo que ficou com a câmera aberta. Então, às vezes, vocês precisam ir no banheiro, rapidinho, alguma coisa, até sugiro vocês que deixem a câmera, vão lá e voltem, sabe? Porque para captar o tempo de tela de vocês, tá? Então, vamos voltando, o finalzinho do nosso encontro formativo. Então, professores, né? Hoje, nós aprofundamos os conteúdos sobre a referência do 105, que seria a avaliação interna. Hoje nós trabalhamos um pouquinho sobre a adaptação do conteúdo para os alunos com alguma dificuldade de aprendizagem, tá? Aluno com TDAH, aluno com autismo, nível mais baixo, né? Aluno com dislexia, disgrafia, deficiência intelectual, esses diversos comorbidades, né? Essas diversas diferenciações que são chamados, em alguns casos, de alunos neurodivergentes, né? Inclusive até alunos com superdotação, como adaptar, né? Sabendo que cada um deles tem um ritmo diferente. Então, professores, já que nós vamos finalizando, só alguns ajustes finais para a semana que vem, que vocês já vão implementar. Vamos lá. Na semana que vem, a partir dessa semana, quem for implementar, o que não pode faltar? Veja, professor, isso aqui é muito importante para vocês, porque veio a nota de alguns professores do portfólio, e eles estão relatando que a nota vieram baixa. Então, o que pode ter acontecido do meu ponto de vista, tá? Que eles não identificaram o objetivo do encontro. Então, por isso que é sempre importante, professores, em cada encontro, se apresentar. Primeiramente, se apresente. Aqui é o professor Luiz Henrique, do colégio tal, da disciplina de geografia. Hoje eu vou fazer tal prática com os estudantes. Houve adaptações de conteúdo para aqueles alunos com necessidades especiais. Não precisa falar qual aluno que é, não precisa separar os alunos, se você for fazer uma atividade prática, vamos dizer, um trabalho, não precisa juntar todos os alunos com, por exemplo, déficit de atenção junto numa atividade. Integrem eles, tá, professores? Tentem fazer de uma forma com que fique de uma maneira bem, como que eu posso falar para vocês, bem leve, a hora que vocês for tocar nesse assunto que teve adaptação, tá? Não dê muita ênfase, só fale, foi feita uma adaptação para alunos com necessidades especiais, um trabalho diferenciado. E aí, o que pede? Não sei se vocês viram lá no PDP. Pede que vocês subam o instrumento de vocês, façam o upload. Tá? Então, depois que você preencheu todo o PDP, você fez a tua avaliação. É uma prova com instrumentos diversificados? Você vai ter que colocar o link dela do Drive. Para isso, professores, muita atenção, caso vocês não tenham feito isso ainda. Você faz a tua prova, aí você vai ter que fazer o upload para uma pasta no teu Drive, tá? Feito o upload da tua pasta no teu Drive, aí você vai compartilhar. Você vai lá e copia o link do teu material, ou vai lá em compartilhar. Na hora de compartilhar, é melhor você ir em compartilhar, porque em compartilhar você vai ter que selecionar a opção, porque senão ele compartilha em modo restrito, tá? A hora que vai lá em compartilhar, você coloca lá, embaixo vai aparecer lá, SED, coloca só SED, que é o nosso grupo de trabalho, vai ficar aqui dentro. Então não se esqueçam, finalizando, apresentar sempre colocando o que você vai fazer. Vocês viram no PDP, pessoal, ali na rubrica está claro. Ali, ó, na prática, circular pela sala, esclarecer dúvidas. Se você quer atingir o nível mais elevado da rubrica, certifique-se que os seus alunos entenderam o que tem que fazer. Pergunte para eles. Então, você dá aquela orientação geral e se apresenta no início, e aí você começa a fazer. Não vai ser possível ver toda a prática, então, deixe muito claro na apresentação o que você vai fazer. E aí nós vamos ver a tua prática, você trabalhando com os estudantes, tá bom? E aí, posteriormente, quando você for fazer o teu PDP, você colocar ali o teu instrumento, faça o upload, não no modo restrito, para que a gente consiga ver o que você fez. A adaptação, um documento à parte, foi uma prova diferente, como você desenvolveu, coloca novamente o outro instrumento, o upload de 2 materiais, tá, pessoal? Por que eu falo isso para vocês? Veio nota abaixo do portfólio. Aí eu fico me questionando, será que ficou claro no portfólio a prática que o professor vai fazer? Será que, de repente, ele já não começou fazendo sem deixar claro o que fazer? Então, por isso que em cada prática, se apresente, fala da turma, fala o que você vai fazer, deixa claro o que você vai fazer, e aí você inicia a tua prática.
tá? E a prática, muitas vezes, não é possível ver todo o trabalho. Por isso que tem que ter o planejamento, que tem que estar alinhado com a tua prática. Se na tua prática você deixou claro o que você fez, a tua nota no portfólio depois provavelmente vai ser maior, porque não somos nós que avaliamos, vocês sabem que vocês fazem a autoavaliação. Por isso que eu estou falando para vocês, para dar subsídio para vocês. Nós já temos uma prática no mês passado, que foi super boa, e agora novamente, tá? Então, questão de se apresentar no isso é muito importante, porque até alguns professores falaram que eles podem estar usando alguns outros mecanismos que eles fazem uma varredura geral ali para poder analisar como que você fez, e se você não falou certas palavras, ele vai te dar uma rubrica menor, tá? Então, fiquem atentos a isso. Não esquecer de colocar o material lá. Professores, então vamos finalizando o nosso encontro, né? Deu 1h20 e pouquinho aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui, professores, rapidamente, para a gente finalizar, um material do nosso Saiba Mais. Nosso Saiba Mais sempre muitos materiais interessantes. Eu compartilhei com vocês os slides lá nos nossos materiais, nos nossos roteiros. Eu sempre coloco para vocês os conteúdos que nós trabalhamos. Lembrando, professores, se vocês ficaram com alguma dúvida, eu vou colocar posteriormente, amanhã ou depois, o link do nosso encontro. E aí vocês podem tirar alguma dúvida se tiverem, tá? Relembrando para vocês, eu já mexi na agenda lá, para a semana que vem já não está mais marcado o nosso diálogo nosso encontro formativo, eu vou mexer na outra semana também, e aos poucos eu vou colocando aqui na agenda nossos diálogos, tá? Vai ficar na agenda e vai receber um e-mail lá, para vocês aceitarem o dia que vai ser nosso, de acordo com o que nós conversamos, tá bom? Professores, então seria isso. Alguém tem alguma dúvida, tem algum comentário para fazer? Então, eu desejo para vocês, professores, uma excelente prática, tá? Que vocês sejam efetivos, que saiam trabalhos excelentes, como vocês fizeram na primeira. Aproveitem o feriado nessa sexta-feira, aproveitem esse tempo, e qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo, tá bom? Eu vou parar a gravação por aqui, e muito obrigado por tudo. Só um pouquinho que não está travando.